Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Comando Talks, o programa, o podcast da Comando News. A Comando News é uma assessoria de imprensa aqui de Curitiba e a gente está com esse projeto para incentivar os nossos clientes e também os nossos amigos aí na área de comunicação a gerarem conteúdo também nessa mídia muito legal que é o podcast. A gente grava toda semana aqui no Versa Podcast Studio, em Curitiba. É isso aí, Ângelo. E quem que tá com a gente hoje? Hoje tá o Daniel Valeschi, né, Daniel? Daniel, é meu amigo do tempo lá do Colégio Martinos, quando era criança. Faz né? tempo. Faz tempo. Ele não lembra nem que ele é mais novo, mas ele lembra de alguns episódios, na verdade. Na verdade, eu era mais próximo do irmão dele, que a diferença é pouca. Mas, enfim, tenho boas lembranças, depois vou até comentar uma delas aqui com o Daniel. Bom, seja bem-vindo, Daniel. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Valeu, obrigado, né, pela oportunidade aí da gente vir mostrar nosso trabalho e de reencontrar, né? O que eu falei aí, às vezes a gente se reencontra na rua, às vezes passa um pelo outro e nem se reconhece, né, de tanto tempo. Mas é isso mesmo, a vida é assim e a gente se reencontra aí no caminho. Né, e é legal, né, legal. Porque assim, imagina, nem falamos sobre o quê, né? Que eu vou Não. falar que é o Daniel. O Daniel tema, né? é da Sports 360, né? Mas que é uma. Como é que chama? Organizadora de corrida? Como é que como é que chama, Daniel? Assim, Isso, organização de eventos esportivos. Eventos esportivos, né? É legal. Isso mesmo. Então, o que acontece? A gente vai falar muito. Eu já devo ter encontrado o Daniel em várias provas por aí, porque eu tô correndo faz muito tempo, e ele trabalha com isso há muito tempo. Então, Sério? a gente deve ter se encontrado por Com aí, certeza. mas não sabia que um era o outro. E como que vocês se reencontraram? Como que foi esse reencontro, foi por então? causa da corrida, né? Eu via que o sobrenome era Valeschi e vi que ele estava organizando os eventos. E eu lembrava dele, então foi mais, acho que isso, assim, né? Mesmo. Mas aí, o fato que motivou essa conversa, falar sobre essa comunicação da corrida hoje aqui, é justamente que a empresa dele vai organizar a primeira maratona do litoral do Paraná. Cara, é um momento histórico aí para o nosso estado, para o estado que nosso litoral está cada vez sendo mais valorizado aí, né? Tá cada vez melhor, né? Ficando melhor. Então, é muito legal ter uma prova, assim, a gente que passa temporadas lá, às vezes vai visitar e uma maratona, cara. De onde surgiu essa ideia, fazer uma maratona no litoral, cara, do Paraná? Então, essa, na verdade, assim, a ideia de fazer uma maratona, para quem organiza os eventos esportivos, principalmente as corridas, é a cereja do bolo, né? É uma principal prova, é uma prova onde você tem mais destaque, aparece mais como organizador também, né? E na verdade, assim, a gente tinha o plano de fazer uma maratona, mas né, a longo prazo, né? E a gente começou a conversar com o pessoal lá da loja Procorrer, com o Alexandre, com a Melissa, né? E a gente foi amadurecendo essa ideia faz mais ou menos um ano e meio que a gente já vem conversando. Então é bastante tempo para se tirar uma prova do papel, né? E primeiro, assim, a gente estava procurando um local, né, mais próximo de Curitiba, né, do nosso meio aqui, né, e um percurso mais plano, né? Então a gente veio pesquisando tudo até que a gente chegou no litoral e eu acho que foi assim uma ideia muito feliz. Total. Porque a gente lança a prova, né, com o intuito de não fazer uma prova tão grande, né, lançar uma primeira prova e ela foi tomando uma proporção e vai ser um grande evento. Sério? Aí Quantas pessoas? Para quantas pessoas? Então, a gente já está aí com mais de 3.000 atletas, né? Uau. Então, a nossa expectativa aí é encerrar ali as inscrições em 5.000. Olha Então, só que legal. a expectativa é de 4 a 5.000 atletas aí no evento. Legal, e é importante dizer, né, Daniel, que tem muito a ver essa prova, é importante colocar até a comunicação que o governo do estado está dando para as últimas ações, né? As melhorias também lá contaram isso, porque provavelmente se não tivesse aquela melhoria na orla ali, que vai para Praia de Leste ali, que vai para Matinhos, os balneários e Matinhos ali, cara, seria meio que não seria viável fazer, que você teria que fechar a rodovia lá, né? Não teria como fazer. E como aquilo teve uma melhora ali, isso também incentivou também, acho que, de certa forma, fazer, né? Sim, isso mesmo. Então, a gente está hoje
A praia de Caiobá, a praia de Matinhos, tá sensacional, né? Ah, Então, para você correr na orla, então assim, a gente tentou fazer um percurso priorizando a orla, correr na beira da praia. Então, para quem vai fazer os 42, para você, Ângelo, que Vamos, vai para lá estaremos fazer lá. os 42, Estaremos lá mais qual uma que é a vez. maratona de número? Número 14 vai ser essa. 14, Número 14. 14ª 14ª, maratona. mas a primeira no a litoral primeira A no primeira do no litoral. Paraná, né? litoral. Que eu já fiz no Né? Rio, mas a primeira no Paraná. Sim. Isso mesmo. Então aí vão ser quase 30 quilômetros de beira-mar, né? Nossa, vai ser muito É, legal assim, né? Né? Frisando que o percurso ele é totalmente no asfalto, Sim. né? Então o pessoal não vai correr na areia, não vai entrar na parte da areia, não vai correr por ruas que não são asfaltadas. Então a gente priorizou ruas largas, um percurso no asfalto e um percurso totalmente plano. Que né? legal. A gente, Exatamente. né? A gente fez a aferição agora com o Neymar, que é o que faz a aferição. Que não é o Neymar jogador, tá? Não, mas, é ele outro mas eu Neymar. conheço, né? O Neymar, só para esclarecer aqui, o Neymar ele é o cara que faz toda a aferição, né, das provas. E ele é do tempo que não tinha nenhuma tecnologia com GPS nem nada, era tudo na bike lá, né? Na bike. E até hoje, acho que ainda, e né? É na bike. Então hoje a gente ficou 3 dias no litoral, o Neymar com 82 anos 82 agora. anos, Neymar. 82 Ele tava anos. na maratona que a gente fez da Global Vita lá, quando sim, ele fez a sim. assessoria da Global Vita em 2017, e Olha o Neymar só. tava lá. Que legal. Então o percurso totalmente aferido, Sim. né? A prova já está no calendário da World Athletics, Que né? bacana. Já temos o permit ouro para maratona, né? Então O que significa isso, Daniel? Só o pra... permit ouro ele é é como se fosse um selo, uma uma validação, né? assim, né? É isso mesmo. Dá É um certificado que a prova... né? A gente ainda não tem ainda os selos da World Sim, Athletics. porque não aconteceu, né? A Porque prova, também né? não aconteceu e a gente precisa aí de 2, 3 anos para conseguir esses selos, né? Mas a gente já tem o permit ouro, já temos o percurso aferido, né? Então é uma prova válida internacionalmente. Então para quem quiser tentar ter seu RP, e é um percurso ideal para conseguir, né? Totalmente possível, porque ele é totalmente plano. Comparando com o Curitiba, então, cara, vai ser, né? Isso mesmo. Vai até quem vai fazer a maratona litoral e depois fazer de Curitiba vai pensar, porra, será que... Mas não dá para comparar, né? Não. Dá para comparar o tempo lá, que não vai... São percursos diferentes. E a ideia é essa, né? Então, a ideia é trazer uma prova plana em uma época de não muito calor, né? Então, por isso... Que imagina no verãozão, né? Por isso agosto, imagina, né? não dá, né? Ia ser muito quente, Isso cara. mesmo. Quando tem as provas da Sanepar lá, as I-10 lá, já fica... Porra, super você quente. sofre de manhã cedo, não teria como uma maratona, ficaria... Sem contar que no verão amanhece mais cedo, né? Então o calor já começa, não adianta nem você fazer a largada tão cedo, porque já 6h30 já tá quente. Isso mesmo. Mas que legal, Mas que hein? massa. E vai ter prova vai ter 21, vai ter o 10, vai ter o 5 para poder na fazer também. Tem que me inscrever lá, então. Tem que escrever, Isso fazer mesmo. o 5. É 5. 5, o 10, o 21 Que e o massa. 42. Né? Hoje o que mais bomba é o percurso de 21, né? Sim. Onde a gente tem aí o maior número de inscritos aí na prova Olha que na meia legal. maratona, né? No Sim. 21 km. E Tem uma massa de corredores, assim, uma galera que já começou a correr já há algum tempo, que coloca 21 como uma distância legal, assim, né? Eu vejo que o pessoal gosta do 21, né? o Daniel é educador físico, né, também. Aham. Não sei se fala educador físico, chama assim? Sim. Chama isso. Tem gente que não gosta, às vezes, de chamar assim. Mas, enfim, é interessante. O 21 é saudável ainda, né, cara? O 42 a gente sabe que a gente faz, mas tem que ter um acompanhamento muito maior, assim. Realmente, né, não é para qualquer um. Mas assim, para quem é corredor, né, como você, Ângelo, você sabe que assim, você vai destravando As distâncias. distâncias. Cara. Né? Porque quando você começa a correr, o objetivo é fazer uma prova de 5, fazer Sim. uma prova legal de 5, chegar bem, Sim. né? E depois, eu vou pro 10, o 15, agora a gente tem as provas de 15. Que Tem são, também, né? tem lá as 10 milhas, que dá 16 quilômetros, né? A gente tem algumas provas. Então você vai destravando, né? E quando você chega no 21, aí
aí não tem jeito. Você fez o 21, O cara vai querer fazer, né? você quer ir pro 42, É, né? igual, por exemplo, eu falei, toda vez que eu faço uma maratona, eu falo, puta, É a não vou essa a última. última. Mas aí veio a de vocês, né? Veio da Esportes 360, agora essa prova aí, do litoral. Cara, daí eu fiquei na minha cabeça, cara, eu vou fazer o 21 pra sentir, né? Eu pensei comigo, pô, mas é a primeira no litoral, eu não vou estar na maratona? Como que não vou estar? Uhum. Entendeu? Aí é o bichinho, né? A até porque sarninha eu ali tenho da assim, corrida. e a gente passa muito tempo em Matinhos, né? Boa parte do ano lá, tem uma história familiar lá bem, bem importante. Então, pô, eu falei, vou me desafiar, eu vou fazer essa prova aí, né, Que cara? legal. E assim, algo que foi muito legal nessa prova é que assim, o litoral, os moradores e os veranistas de Caiobá e Matinhos, eles queriam uma prova dessa lá. Que Uhum. legal. Então, assim, a gente recebe muito assim, a prova vai passar na frente da minha casa. Ah, isso é legal. Sabe, vai passar no meu prédio, eu vou, sabe, É pertencimento, né? Pô, eu vou vendo aqui, levar, né, cara? eu vou levar a minha família para ficar lá, Claro. Que para ficar com a massa. mangueira, para me jogar água, essas coisas massa. assim, sabe? Então, o pessoal, a prova pertence muito Sim. aos banhistas e moradores de lá. O pessoal acolheu, né? A ideia. Acolheu. Legal. E da onde que vai largar a prova? A prova larga na Praia Mansa, na Praça Central, ali Sim. onde acontece Sim, o sempre- Os Sesc eventos ali, Triathlon, teatro, Aham, que é o local ali que comporta Comporta, mais, né? né? comporta, né? Aham. A gente tinha duas opções. A nossa primeira opção, quando a gente criou ali a maratona, seria fazer um percurso com um ponto de largada e um ponto de chegada, né? E a gente poderia fazer ele com saída lá de Pontal do Paraná, daquele centro de eventos em Marisol, Uhum. e vir numa reta só, né? Só que assim, a gente vai estar em obras esse ano, tem as obras ali da Orla entre Praia de Leste, então a gente não pode arriscar, porque a gente não sabe como que vai estar, né, esse trecho do Exatamente. percurso. Então a gente optou por fazer saída e chegada lá de legal. Caiobá. Até pensando, né, por ser a primeira até, né, e de repente a pessoa tem que sair num lugar e terminar no outro, talvez ficasse mais bagunçado É legal, mas por outro lado tem essa questão Isso. logística, né, porque muita gente vem, nem todo mundo tem onde vai se hospedar lá, né, ou vai querer voltar pro mesmo lugar, né, Sim. Fica mais fácil. até para se locomover depois, né. Uhum. Então, Não, isso mesmo. E assim, o percurso ficou perfeito, né? A gente teve ali umas 10 opções de percurso, né? Porque quando você cria esse processo de criação de uma corrida, e o percurso é a alma da prova, Sim. né? O percurso. Então, e faz aqui, e risca, e leva a prova para Alexandre Matinhos, sabe? Faz um bate e volta de 3 quilômetros lá e depois, não é legal, vamos levar aqui para a Avenida Curitiba, que sai lá. E não vai, fecha, não, vamos tirar e puxa para cá. E daí a gente mandava esse percurso para alguns corredores, para moradores de lá. Aí eles corriam, falavam, pô, Daniel, vamos tirar essa rua, vamos colocar essa. E assim a gente vai, né? O Ajustando, processo né? de construção, assim, ele é super legal porque você constrói em várias mãos ou em vários Sim. pés, né? Porque você vai Vai correndo e vai correndo, vendo, aí pedala no percurso Que até chegar aí no massa. percurso final. E o mais legal, Daniel, assim, um feedback até da comunicação, né? Que vocês tiveram a facilidade nesse sentido, porque eu lembro até o Michael, um abraço pra ele lá da M10 Academia lá, Sim, é. que é o seguinte, o Michael que me incentivou, ele que mostrou, cara, tá vendo? Vai dessa prova aqui. Então, assim, só do fato de ter essa maratona lá, eu nem vi que ia ter de percurso. Tô dentro. Porque eu nem saber. porque o negócio que, geralmente, assim, tem muita prova que você olha, puta, vou olhar o que vai ter, né, de percurso, o que vai acontecer. Mas nesse caso, por ser inédita e por ser uma coisa que talvez tivesse no nosso inconsciente lá de querer ter uma prova ali, o cara falou pra mim, eu vou fazer. Você Entendeu? nem pensou, já se inscreveu. Sabe? Então, aí, claro, tem todo esse processo que você está falando, da construção do percurso, né? De tudo. E até porque daí, imagino até, você pode explicar melhor, que daí você tem que ajustar tudo, né? E além do percurso, tem que começar a ver como é que vai ser a questão de ver com a prefeitura, ver com... Tem que ver com o trânsito. Vai Tem ter que toda ver uma com polícia, burocracia, né? vai Não ter que é ver com simplesmente... polícia. Eu quero fazer assim. Aí vai ter que falar. E não é um processo também, eu acho assim, porque o que eu acho que é importante, né?
a gente tem visto muitas marcas criando corridas, né? Enfim, N marcas, acabou virando, assim, o que é muito legal, né, para a parte de comunicação, para quem quer investir nisso, associar a sua marca ao esporte é muito bacana, mas não é de uma hora para outra, né? Tipo, eu quero fazer uma corrida. Eu queria que você falasse sobre isso, Daniel. O processo, é né? importante, muita gente, muitos clientes nossos na Comando falam, vamos fazer uma corrida nossa. Cara, calma. Não é bem assim, marcas mesmo, né? Isso Pedem mesmo. pra gente, aqui tá uma corrida nossa, né? Não é assim, né? Que também... Não, o processo, e esse processo não é só em Matinhos, Sim. é em qualquer cidade, né? Você veja só, a corrida ali, a nossa primeira intenção era fazer em maio desse ano, né? Então, veja, a gente entrou com um protocolo na prefeitura no ano passado, né, meados de 2024. Esse processo ele foi, como teve uma troca de prefeitura, Sim, já mudou. o processo ele ficou congelado em janeiro, né? Então, quando chega em janeiro, a gente ainda não tinha lançado a prova, porque a gente ainda não tinha esse aval da prefeitura, então a gente segura um pouco mais, reajusta a data para agosto, né? Para que a gente possa, para dar entrada no DR, né? Porque como a gente vai pegar tem a Máximo Jamur ali, que é considerado rodovia, então você precisa ter projeto do engenheiro, o DR liberar, então é uma burocracia muito grande, então você não pode, a Deus dará, lançar uma prova e depois eu vejo como é que eu faço, sabe? Sim, exatamente. E eu acho que também é importante, né? Não sei se vocês devem. Eu lembro que a gente fez com a Global Vita, até fizemos lá a da Graciosa, e o papel da comunicação nossa na Comando era, na época, principalmente com os moradores. E com os comerciantes, né? Para que eles se envolvessem e não se sentissem prejudicados pelo processo. Né? Porque você... lá não é tanto caso que você não vai para uma área tão restrita, assim, né? Você vai para uma área urbana, que tem movimento e tal. Mas é importante esse envolvimento da comunidade local, né? Também nesse tipo de evento, sim, assim, né? Sim. Lá em Matinhos a gente já tem a associação comercial, então junto, né? Então, e para eles é ótimo, né? Porque assim vai gerar um movimento totalmente inesperado para essa época do ano, né? Isso. E na prova você vai ver que vai ter vários restaurantes, sorveterias, fazendo ações, distribuindo, né? Então, porque eles realmente abraçaram nossa prova e estão junto com nós. Então, não só a associação, quanto os moradores locais, não os veranistas, mas o pessoal que mora lá também. Legal. Porque pensa, né? São 5.000 pessoas, mas assim, o pessoal não vai sozinho, né? Leva a família, né? Eventualmente vai, mas assim, é um ambiente muito familiar, né? Esse ambiente da corrida, assim, é muito familiar. Então, com certeza vai dar um super movimento ali fora de época, fora da temporada, né? Isso mesmo. E assim, o que surpreendeu nós, assim, quando a gente abre essa primeira prova, quando a gente fala Maratona do Litoral, é uma maratona no litoral do Paraná, né? E o que a gente recebe, assim, muita gente de fora. Sim. Então, assim, a gente tem equipes de Maringá, Londrina, Cascavel, Caramba. todas as cidades do Paraná, com um número grande de atletas. E pessoas de fora. Então, a gente tem atletas aí de Distrito Federal, Rio, Florianópolis, São Paulo, Nordeste. Então, tá vindo também gente de fora para Cara, que prova. legal, né? Porque assim, o nosso litoral aqui sempre foi o patinho feio, né? Sempre foi. Isso agora ele tá virando, tá sendo repaginado, né? Tá legal ver esse movimento todo. A corrida tinha que estar junto, né? Com isso tinha que estar também. Entrar nesse. Se não entrasse, seria até, né? Não teria que entrar, porque eu acho que esse movimento. E até porque, né, a maratona é o nome, né? Mas você tem uma prova de 21, prova de 10, prova de 5, então tem várias possibilidades de as pessoas ali estarem participando do evento, né? Acho que... Não, e outra coisa, eu tava até lembrando aqui, eu falei, quando eu era adolescente, assim, jovem, adulto, o lance era ir para Santa Catarina, né? Porque o litoral do Paraná era, ai, nossa, nada a ver, assim, não tem nada para fazer e tal. E agora não, assim, né? Tá tendo todo um rebranding pra gente falar em comunicação, assim, né? Mas que bacana, que bacana. E vocês estavam falando aí que vocês já se conhecem, tem histórias para contar e tal.
E aí, da corrida, fora da corrida? Não, eu tava falando que a questão é a seguinte, a questão que eu conheço o Daniel não, conheci na infância e conheci hoje, né, digamos assim. Sim. Aham. Mas eu ia dizer que eu morava no Lago da Ordem, ali perto do Martins. Vocês moravam lá no São Brás, sua Isso família, né? mesmo. E que engraçado, eu pegava o ônibus com vocês lá do colégio, eu ia até a casa de vocês, lá, eu era o último a ser entregue. Aham. Então eu fazia todo Mas o por que não te trajeto. entregavam primeiro? Porque ficava muito cedo, né? Não tinha ninguém em casa. Aí não Ah. adiantava, Isso eu mesmo. tinha que dar a volta para poder dar tempo da minha mãe chegar do trabalho. Isso Mas o que acontece? Que eu queria falar que o Daniel era mais animado do ônibus, cara. Lá, eu lembro assim, ele era que tocava o terror no ônibus lá do colégio, assim. Então, eu pergunto isso, por isso que você foi para a área de educação física, você gostava do agito, assim? Eu sempre gostei do agito, eu sempre gostei de conversar, então eu não. O ficar no escritório ali sentado no computador por muito tempo não é para mim. Eu tenho que ir para o percurso, eu tenho que. Te entendo. Né? Eu te entendo. Isso mesmo. Daí você foi para essa área, você trabalhou na prefeitura um bom tempo, né, de Curitiba, e você falou, né? Isso mesmo. Então, assim, a história ali com a corrida, Aham. eu trabalho até hoje na prefeitura, Aham. agora não trabalho mais com as corridas, então eu Aham. fiquei bastante tempo ali na coordenação, circuito adulto infantil, entre parques, revezamento das nascentes, Aham. né? Grandes provas, hein? Grandes, Super né? legais, Que é. movimento. E Você vê, só um parênteses, né? Isso. Prova da prefeitura, pô, é impressionante como tem gente cada vez mais, né? E virou, assim, pô, disputadíssimo, Vamos explicar né? aqui para o pessoal que talvez não seja de Curitiba e não saiba, né, que está nos assistindo, que as provas de Curitiba da prefeitura são gratuitas, né? são gratuitas Sim. aí para 6.000 pessoas, Sim. né? Para você ver como a gente tem corredor, Tem corredor e tem né? mercado, né? Tem Porque mercado. né? Mas é interessante isso, você participou de todos os processos de organização dessas provas aí que são... Isso Então aí. mesmo. A minha história ali na corrida, eu comecei lá em 2000, fechando rua, né? Então, na Maratona 2000, desembargador Mota com Saldanha Marinho, eu era staff de rua e ali começa a minha história com corrida. Então, eu já fazia algumas corridas na época e desde aquela época a gente já vem correndo. Sim. Quando eu entro na prefeitura, eu não entro para trabalhar com as corridas, né? Mas, assim, em todas as corridas... eu já trabalhava, então Você tava por lá. eu ia lá fazer entrega de kits, eu ia lá ficar em posto de água, eu ia lá carregar o caminhão, fazer a logística, né? Fiquei muito tempo fazendo percurso, então batendo cone na rua. Então, assim, em todas as etapas de uma corrida, eu já passei, eu Tava envolvido. vivenciei presencialmente, né? Então, acho que por isso que daí que veio essa tua ideia, assim, você conheceu muita coisa, né? Aí você sabe como é que funcionam, né? Todos os processos, né? As Sim. dificuldades que existem, assim. E você estava contando pra gente, antes da gente entrar no ar, aí, que a tua empresa nasceu na pandemia, praticamente. Como é que foi a história da criação da Esportes 360? Então, nasceu na pandemia. Eu fico na coordenação das corridas da prefeitura até novembro de 2019. Então, 2020, em janeiro, a gente... Sem saber que tinha pandemia, né? Quem, Não tinha, mas não tinha. quem sabia, Não, né? mas Quem saberia? O teu plano era, agora eu vou, né? Não, isso mesmo. Então, em janeiro, a gente abre a empresa e em março vem a pandemia. Tá? Então, qual foi o nosso primeiro projeto que a gente tocou em paralelo com a pandemia? Foi um projeto de caminhada, que é o Curitiba Vista Pé. Então, assim, como a gente não podia fazer corrida, a gente foi fazer caminhada, né? Então, o Curitiba Vista Pé, ele nasce, são caminhadas, percursos longos em Curitiba, então são caminhadas de 15 a 20 quilômetros dentro da cidade, Que legal. onde a gente leva uma historiadora, contadora de história. Então, a pessoa faz a caminhada, a gente vai contando a história, tem um carro de apoio, água, no final ele ganha uma Bacana. medalha, ganha um mapa ilustrativo da cidade, e a gente vai roteirizando. Então, a gente chegou a fazer mais de 20 caminhadas, e todas... a gente andou no trilho do trem, todo o trilho do trem aqui de ponta a ponta em Que Curitiba. legal. Né? Saímos lá da Anitta Garibaldi, lá no final da Anitta Garibaldi, viemos até o Shopping Estação, fizemos os parques, fizemos a Rota Italiana em Santa Felicidade, fizemos N percursos aí de caminhada. E daí em 2022 a gente começa realmente aí entrar com as nossas provas de corrida. E quais corridas vocês têm, são de vocês hoje?
Então, hoje a gente começa o ano sempre com a meia maratona do litoral, a meia maratona ecológica, que é lá em Uhum. Pontal do Sul, Ah, tá. né? Aham. Que é a prova que corre ali na Estrada Velha de Xangri-Lá, então é no meio da Mata Atlântica. Essa é sempre a nossa entrada que a gente faz em fevereiro. Uhum. Apesar que esse ano agora, de 2025 e para ano que vem, a gente já fez em janeiro a Ilha do Mel. Né? Ah, que Então, que foi a legal. Loba Fest, que também foi uma prova que a gente foi convidado a fazer, junto com um parceiro, que é a Loba do Mar, A né? Loba do Mar acho que é Ela de faz rally rally náutico, náutico, é. faz o caça-tesouro, Sim, então a gente já entrou em parceria, então esse ano a gente já fez que legal. a prova lá na Ilha do Mel, os 20 quilômetros na Ilha do Mel, que a gente deve repetir agora em E é uma 2026. delícia correr na Ilha do Mel, né? Eu Ah, fiz lá A uma gente fez vez. uma prova uma vez lá, Emocionante, é. é muito uhum. legal. A gente tem a 12 horas, né, que é o revezamento, e a nossa ultramaratona, que o pessoal fica 12 horas correndo lá no Parque Náutico. Caramba. Me convidaram No pra Parque essa, Náutico, eu não, fui. no Parque das Águas, Mas em Pinhais. Parque das me Águas. convidaram pra isso aí. A Certo. gente tem o revezamento, É. Mas você tem gente que fica 12 horas correndo? a nossa prova principal é a 12 horas, que já é uma prova homologada também com o percurso, e esse ano a gente colocou o 100 km, então a gente tem o Rodrigo aqui de Curitiba, que é o atleta ali da Training, Uhum. e ele fez o melhor tempo do Brasil no 100K, ele correu 100 quilômetros em 7 horas e 30 Meu minutos, Deus do né? céu. Então Ai, cara. foi espetacular. Então e falando em litoral, esse ano a gente tem também, em outubro, a gente já vai para nossa terceira edição da Ultra Praias Paraná, que é uma prova que a gente sai aqui do Guaraguaçu. A gente faz 22 quilômetros no meio da Mata Atlântica, então do Guaraguaçu, que é aqui próximo de Praia de Leste, Uhum. até Pontal do Sul, é pelo meio da mata, então Nossa. trilhas, alagadas, tudo isso. Quando a gente chega lá em Pontal, a gente vai até o embarque ali da Ilha do Mel correndo e entra na areia. E daí segue pela areia até o Morro do Boi em Caiobá. Então Ah, que a legal. prova ela é 65 quilômetros. Então a Caramba. gente tem o duatlon, tem a prova de revezamento, que os atletas vão revezando, e tem a bike e a corrida solo de 65. Ah, então são provas bastante assim, como que eu posso dizer? Elas não são só provas de corrida de rua. Tem Não, trail, tem ultramaratona, tem várias outras tem. modalidades ali envolvidas, Eu acho que né? Dá uma variada. são desafios diferenciados, né? Assim, são coisas assim Uhum. diferentes, assim, que fogem um pouco da rotina, né? Isso mesmo, isso Né? Acho mesmo. uma característica bem marcante. Todas essas provas, nenhuma delas é uma prova convencional, assim, né? Isso Sim, mesmo. é. E é uma prova para todo mundo, É. né? Porque você pode fazer o 65 solo, ou você pode entrar numa equipe e você vai correr o trecho, Uhum, por exemplo, entre Ipanema e Praia de Leste, Sim. uhum. um trecho de 4 quilômetros. Então você tem opções, né? Você pode entrar em vários desafios, Sim. né? É muito Que massa. bacana. E Muito e legal. como é que vocês trabalham, Daniel? A gente fala muito sobre comunicação, assim. Como é que você percebe, né? Percebe a comunicação das corridas de rua, né? Como é que você começou? Você, talvez por ter a experiência, já né, ter o conhecimento de pessoas. Você conhece muito atleta, talvez isso ajude muito, facilite, mas como que faz para vocês conseguirem mais adeptos, pessoas que não são tão próximas do teu circuito? Como é que vocês trabalham isso, a comunicação de vocês, assim, da É, Esporte 360? isso, a comunicação é uma parte, né? Hoje a gente tem a Karina, né, que cuida do marketing pra gente lá, mas é ali no cara a cara, como a gente fala, né? O bigode é bigode, então a Uhum. gente vai conversando com os atletas, relacionamento com as assessorias, Sim, relacionamento com, com as empresas envolvidas, né? sim. Hoje a gente tem uma parceria muito grande com a loja Procorrer, né? Uhum. Sim. Então a gente tem Eles fomentam muito, a né? gente tem o circuito da Procorrer, o que aumenta muito Ah, é a legal. nossa visibilidade entre os Sim, corredores, com né? Mas certeza. é isso, é o ir conhecendo e assim, cada prova você atrai um atleta novo Sim. e o nosso desafio é que esse atleta fique, né? É fazer um grande evento para que ele possa vir Sim. retornar, né, num próximo Que ele vire um cliente fiel, um né? cliente É, fiel, que a gente dê É, uma boa experiência para ele, sim. né?
Inclusive é uma coisa, assim, até falando um pouco, né, dessa questão da experiência do atleta, a Maratona do Rio desse ano foi muito criticada, né, por conta de, assim, de ter, digamos, eles de ter uma entrega menor do que talvez do que era a expectativa, né? Aconteceram várias coisas. Eu, não, na verdade, não sei direito exatamente, não entrei muito no detalhe, mas eu vi muitas coisas nas redes sociais da galera falando do kit, que o kit não estava legal, da questão da Expo e tudo mais, né? Então, porque realmente, quando você vai fazer um evento para quantas mil pessoas que é a Maratona do Rio, Ângelo? Não sei quando foi agora que teve. É eu acho que muita gente. 25, É. eu acho que 25 mil só na meia, Na né? meia. O problema, muita mas gente, a né? questão, assim, que da Maratona no Rio, você trabalha com a questão da oferta e demanda, né? E a procura. Nunca vai deixar de ter gente querendo fazer. Se você entregar ruim o troço, alguém vai lá e se inscreve no teu lugar. Não vai perder pessoas. Agora, o que mais eu acho que falhou na minha visão foi o problema que teve das medalhas. Pra mim, né? Porque pensa, o cara que foi fazendo a primeira experiência dele na corrida, o cara foi correr uns 5K, gastou os tubos para correr no Rio, né? Chega lá e não tem a medalha lá na entrega. Isso eu acho que é o complicado. Triste, assim. né? E essa questão, por exemplo, da medalha, né? Quando falta medalha, é assim, além de faltar medalha, ele falta medalha para quem? Para os últimos. Sim. Quem ficou mais para trás, né? Para quem ficou mais para trás. E geralmente quem que é esse? Esse é o que está começando, é a primeira experiência, é às vezes uma pessoa que nunca correu, que vai lá e caminha e corre um pouquinho, né? Então, assim, quando acontece uma situação dessa, a gente também aqui não pode levantar hipóteses, Claro, ficar não, levando do que aconteceu ou que não. teve, né? O que falam é que teve muito pipoca. Isso eu ouvi, teve também. Teve gente com o número de peito falso. Com o número Copiaram lá o número falsificado. Entendeu? O que aconteceu, eu acho que na São Silvestre do ano passado, retrasado também, muita gente acabaram clonando os números e então acontece. Porque a prova é grande, tem uma demanda grande, acabou as inscrições, a pessoa quer correr e acaba Vai dar um jeito. fazendo isso, né? O que não deveria fazer. Não mesmo, mas isso é uma coisa que realmente é importante vocês terem sempre um cuidado com os iniciantes, né? Principalmente que esses caras que é a primeira experiência da pessoa, né? Quem é mais veterano da coisa, ele vai entender certas coisas fazem parte do processo, né? Alguma coisa. Claro, não vai querer que falte água, etc. Como já aconteceu na Maratona de Curitiba até, que teve situação no corredor lá que estava lá atrás e que não teve água. Mas, assim, algumas coisas você compreende que... Claro, faz parte, né? Por exemplo, vamos supor, a Maratona de Curitiba de 2023, né? Não 24, que choveu pra cacete a madrugada inteira em Curitiba. Lembra que caiu o mundo? Cara, primeiro, já atrasou meia hora a largada. E segundo o Tuca falou até no podcast, falou que eles cogitaram a não realizar a prova por segurança. Sim. Só que porque, desabou um monte de coisa, Só que, claro, não criaram Não, é porque... Não só por isso, que voltou a chover na largada de novo. Então, assim... tem coisas que você nem fica sabendo, às vezes, mas que é conversado e que você não vai... Quem é veterano entende que toda a estrutura que envolve uma maratona, mas o cara que está começando, ele quer chegar lá, ele quer chegar ali, né? E assim, a questão é quando se diz segurança do atleta, né? Cogita-se cancelar a prova ou atrasar a prova, né? Porque não tem segurança. A segurança sempre em primeiro lugar. A gente que faz provas no meio do mato, ultras, que são provas longas, a gente precisa tomar muito cuidado. Agora teve uma polêmica na maratona de Blumenau, né? Acho que semana passada, ou retrasada, que era o atleta de 82 anos. Que foi na Pará, e no 21 quilômetros a organização resolveu retirar ele ficou brabo. Sério? Né? Então, mas é uma questão ali, quando você faz parte da organização, você tem que tomar uma decisão, entende? Ou você tira e ele fica brabo, ou você não tira e pode acontecer alguma coisa. Uma tragédia, né? Pode ser que não aconteça nada, que ele terminasse a prova normalmente. Sim. Né? Mas assim, então você precisa tomar uma decisão e às vezes assim, quem toma a decisão é a organização e a parte médica.
Então, se decidiu, a gente tem Tá que Tem que decidido, desse tá jeito, é. decidido, E tem muito, né? a gente tem hoje, né, tem acesso a muitas coisas, né, realmente muitos atletas que passam mal, às vezes até vêm a óbito e tal, né, Uhum. mas é muito também no sentido de que aumentou muito a quantidade de pessoas correndo, né, teve, eu acho que nesses últimos anos, assim, um boom da corrida, principalmente, acho que do ano passado para cá, a gente percebe realmente, assim, que aumentou muito comunidades de corrida, tá todo mundo olhando muito para isso, né, que é ótimo, que é muito, muito bacana, muito saudável, mas às vezes a pessoa ela não tem assim um autoconhecimento e às vezes também não, né, ou às vezes também é o acaso, né? Mas de qualquer forma é importante, né, o próprio atleta cuidar da sua saúde, entender os seus limites, né? Você tem que se conhecer, o atleta ele tem que se conhecer do que ele pode e o que ele não pode fazer, É, né. Na hora da motivação é perigoso, sim. porque o cara ele quer ir um pouco mais do que E ele além, pode, né? né, por isso que você tem que estar atento com isso, Sim. né. Tá acontecendo, a gente teve aí episódios, né, Teve agora na... a Qual maratona maratona de foi? Porto Porto Alegre Alegre, Porto que faleceu, né? agora Alegre, faleceu, mas assim, eh se tiver mais gente correndo, vai ter mais episódios, exato, Sim, isso é é normal, proporcional, né. né? sim. Enquanto tem, mais pessoas morrendo, Uhum. em uma corrida, também tem mais pessoas morrendo deitadas no sofá, Exato, né, É, é. não, esperando. é. A questão Então isso são, acontece, Mas né. eu acho que a questão, a minha visão, não sei como é que seria. A questão desse senhor lá do Blumenau mostra, deixa muito claro uma situação do atual momento que a gente vive nas redes sociais, por exemplo. Sim. Cara, se ele não tivesse, se não tivesse acontecido nada com o senhor, mas ele tivesse lá capengando e chegasse informação para as pessoas que, pô, esse cara tinha que ter, não podia estar correndo, ninguém falou nada, iam criticar a organizadora. Se Uhum. tiraram, criticaram também. É isso mesmo. Então a crítica sempre vai vir, sempre vai ter alguém que vai dizer que Sim. está errado. A questão é o olhar da organizadora e o olhar da parte médica. Ah, esse Uhum. senhor nesse momento não está em condições, é isso. Aí o que vai vir depois vai É. vir gente criticando. Uhum. Certamente alguém vai falar, poxa, mas né, ele já está acostumado ou ele já tem Né. Sim. Já mais, fez já várias fez, já provas, fez mas provas, assim, mas eu acho que nessa fizeram prova não certo, dava. exatamente. É. E assim, essa situação, veja, ele cruzou 21 quilômetros com 2 horas e 57, Sim. Ah, ele não ia nem terminar então ele dentro da quantidade de tempo da prova, então então. 3 minutos antes do tempo de corte ali, que eram 3 horas. Porém, ele tinha mais 21 quilômetros, que Uhum, seria a Sim. segunda volta, e ele teria que fazer em 3 horas e 3. Então, para quem é da área, a gente sabe, né, Que que não não ia ia, que, conseguir. que, que não ia acontecer, que só ia desgastar. Então, na minha opinião, Foi né, certo. é certo. Sim. Então, retira e vamos para a próxima. Exatamente, E exatamente. como é que é, Daniel? Curiosidade, como é que é você no dia da prova, assim? Porque eu já conversei até com outros organizadores, mas, cara, como é que é, assim? Porque é um negócio que é até, assim, imagine, você se prepara por meses, né? Digamos que é como se fosse um casamento, né? É o dia da festa, O é só mais aquele dia, não importante, pode, né? é Não aquele pode dia dar que... nada de errado. E assim, só que é uma coisa que não é um casamento igual você depende só do noivo e da noiva estarem lá, né? Depende de vários outros fatores, que é, É. tipo, vai chover, não vai chover, vai... que você fica fazendo? Claro, mas como é O, que é o teu dia, assim, que hora você acorda quando vai a, começar? Só Ou nem pra essa dorme. maratona aí, como é que vai ser o Isso. negócio? Primeiro a gente já fica a semana inteira no site do Climatempo, lá do Uhum. Aham. Cimepar, Se me né? Sim. Para para. ver, acompanhando o tempo, como que vai estar a prova. Ah, Mas eu acho assim, a prova, a organização, assim, o, o maior trabalho Já foi é feito, né? antes, né? A maratona, tanto para o corredor quanto para o organizador, ali, é o momento de êxtase, né? Aham, sim. sim. Você fica É o treinando, processo, você né, passa todo. Você é fica todo todo o mais no processo, mental né? e no Então, assim, planejamento. o nosso planejamento hoje, né, o trabalho é árduo dia a dia, Sim. né? Então,
E você vai, toda semana a gente está indo para o percurso, está indo né, para a praia, passa lá 1, 2 dias, vê percurso, conversa com o pessoal, vai na associação comercial, vai na prefeitura, vai fazer treinão. Esse domingo agora a gente vai ter o treinão. Que legal. Então, assim, o trabalho árduo é antes. Sim. No dia, é já deixar tudo pronto e estar atento, né? E ter um Você plano tem de que contingência, ter né? Para ir lidando com as coisas que vão plano, né, aparecendo. do que vai acontecer. Porque, assim, na prova pode acontecer qualquer coisa. Pode. Você não sabe, né? Às vezes há um acidente, um carro capota. Aqui em Curitiba teve uma maratona que eu corri, eu acho que 2010, 2011, na Rápida, ali perto aqui do Palladium ali, Aham. capotou um carro na Nossa. rua. Então tivemos, sabe, teve Aham. que fazer um desvio. Mas assim, são Sim, coisas que né, se acontecem. você está numa prova, por exemplo, no meio do mato, cai uma árvore, você tem que fazer um desvio, às vezes uma ponte, você tem que colocar uma corda, um bombeiro. Então são coisas que você vai colocando e vai fazendo, Que né? legal. Eu trabalhei com eventos, não com corrida, mas trabalhei com eventos muito tempo na minha vida. E eu lembro que no começo eu ficava muito desesperada, porque quando a gente está produzindo o evento, ele está todo na nossa cabeça. Mas quem está, digamos assim, participando do evento, ele não sabe exatamente tudo que você planejou, né? E às vezes uma coisa ou outra não dá certo, mas aquilo só existia na sua cabeça. Então, quando eu percebi, claro, tem coisas que não dá são inegociáveis, mas às vezes algum detalhe ou outro, nossa, eu lembro que eu ficava arrasada quando não dava certo. Daí eu comecei a pensar, mas quem que sabia isso? Eu, meu chefe, o cliente, né? Tem coisas que são realmente assim, que não tem como, né? Mas assim, o evento é você realmente lidar com as coisas ali na hora, você resolver na hora, porque você só tem aquelas horas ali para desempenhar, né? O negócio ao vivo. E estar preparado para tudo. para Pra tudo. tudo, Isso mesmo. Exatamente, tem que estar... até porque, assim, comentando essa da maratona, o maior problema que eles tiveram, além das estruturas que foram prejudicadas por causa da chuva, foi que boa parte do staff não conseguiu ir trabalhar. Porque tinha que estar muito cedo lá, né, madrugada, e não conseguiu chegar. Então, se comprometer boa parte do staff de pessoas, né? Aí você tem que ter você tem que mudar todo um esquema, às vezes tirar pessoas de algum lugar para ir para outro. Isso mesmo. E assim, veja, a nossa prova no litoral, a questão de equipe de trabalho, ela é bem complexa. Porque assim, a gente leva uma grande equipe aqui de Curitiba. Então, a gente, os staffs, então o coordenador de staff, o pessoal que monta percurso, eles vão todos daqui. Mas veja, ali para o litoral, só para a gente fazer postos de água e fechamento de rua, são 200 pessoas Meu Deus. na rua. Então Caramba, é bastante gente. bastante gente. Então, grande parte, né, 70% desse pessoal é local. Sim. Então, são contratações locais que a gente Legal. precisa fazer. E nem sempre essas pessoas estão, na verdade, para ela vai ali fazer uma taxa, né, fazer Ela não alguma consegue coisa. enxergar o todo, Então, né? Assim, ela não consegue enxergar a importância que ela tem ali para cuidar. por estar ali, né? Então, assim, ficou um pouquinho a mais, saiu de noite, Mas, foi dormir mais Já não vai. tarde, ou não tá bem. Eu não vou, deixa pra lá, vou deixar de ganhar Mas lá. faz uma falta faz desgraçada, uma né? falta, é. uma Porque falta. é um ponto de água, é uma Isso mesmo. orientação ali, entendeu? Então a gente precisa ter um grupo muito maior e bem estruturado, né, para saber se faltar alguém aqui, como é que a gente vai fazer essa redistribuição. Sim. Por isso que, por exemplo, assim, na maratona, são 40 quilômetros. Então a gente já divide, então são coordenadores para cada 10 quilômetros. Senão vai ficar muito... Então, assim, legal. é como se fosse 4 corridas dentro da prova. de 10, né? Você vai cuidar do 1 ao 10, você cuida ali do 11 ao 20, e dentro ali do teu, né, do que você tem para fazer, você vai... Né? Porque daí acaba ficando um pouco mais fácil, porque senão você acaba se perdendo. Total, né? Imagina, 42 quilômetros é muito quilômetro, né? E uma coisa interessante também da questão, assim, hoje em dia, imagino que deva ter um conhecimento, assim, até os staffs mesmo já,
tem staff que faz muito prova, né? Que trabalha muito em corrida, assim, já conhece, já, assim, né? Tem gente que... Um dia que você foi, já foi staff, um dia você já foi, então tem muita gente que já é... Assim, os staffs aqui em Curitiba, Sim. todos eles precisam ter um curso lá do CETRAN. Então, eles precisam passar. Então, você não pode colocar pessoas que não têm esse curso. Olha, eu não sabia disso. Então, aqui, quem cuida da parte dos staffs para Esportes 360 é a Evidence Run, que é o Anderson, que ele faz aí para outros organizadores também, né? Até um abraço para ele, porque o cara é o nosso braço direito, ponta né? firme. É ponta firme. Então ele que faz toda a contratação de pessoal de arena, de percurso. Então, e assim, é sempre os mesmos. Sim, né? Então a gente já tem uma equipe formada aqui. E tem muita gente querendo trabalhar, muita gente mesmo querendo trabalhar aí nas corridas. É um mercado, né? Porque o problema de trabalhar como staff é você querer correr também, né? Querer um dia deixar de ser staff para poder participar das provas, né, cara? Sim. E o cara fica ali, pô, vendo a galera passando, né? Pô, Ou às vezes a pessoa não gosta de correr. Não, mas assim, mas eu achei muito que você tá motivada também né? Mas isso, claro, mas é legal isso também ver isso, né? Essa evolução do negócio mesmo, né? E agora você falou da questão do curso do CETRAN, né? Uma coisa também que chama muita atenção aqui em Curitiba nas corridas é, às vezes, a impaciência dos motoristas, né? E esse pessoal que fica ali, principalmente os que ficam fechando os cruzamentos, cara, eles às vezes eles são xingados. Né? Às vezes a galera é boca dura, mal educada com eles. Bom, xingado é de menos, né? Lembra se os caras quiserem avançar o carro em cima. Já aconteceu, né? O que eu falo é assim, todo mundo é a favor, todo mundo bate palma, até a hora que ele fica parado ali no trânsito. Preso, né? Na hora que você fica parando e, pô, perde o teu futebol de domingo de manhã, porque ficou parado, porque não chegou na hora na missa. Então, assim, mas assim, precisa... O que eu falo aqui em Curitiba é o seguinte... eu sou a favor de um rodízio de locais de prova. Sim. Hoje a gente vê muita prova, por exemplo, assim, era na Salete, na Praça Nossa Senhora de Salete. Todas as provas eram lá. Agora Afonso Botelho, né? Aí é Afonso Botelho. Teve uma parte lá perto do Paraná Clube, lá da Vila Capanema. Na Dario Lopes. Mas aí atrapalha menos, eu acho, assim, né? Mas na Dario Lopes também, a Associação de Moradores já entrou... E não quer tanta prova lá. Porque você tá... Teve final de semana que teve prova sábado à noite e domingo de manhã, diferente. Já tá até montaram a tenda lá, já fica lá. Né? Então, assim, é fazer um rodízio. Então, hoje a gente vê... A gente tem provas em Santa Felicidade, leva uma prova pro Boqueirão, depois faz uma prova no centro. Fazer um rodízio. Sim. Porque, assim, cara... Todo domingo ter prova na frente da tua casa é um inferno. Até o corredor, ninguém vai gostar. Entendeu? Se o cara não vai correr, ele não vai gostar. Entendeu? Vai correr sempre no mesmo lugar, Se né? você faz 2 provas no ano na frente da tua casa, uma no primeiro semestre, outra no segundo. Porra, você vai sair ali, vai aplaudir, vai ver. Vai até incentivar, né? Pô, que legal, voltou a prova esse ano, assim. Sim. Mas, então, assim, fazer um rodízio, achar novos locais, Então, quando a gente tenta fazer provas... diferentes, às vezes trail, levar pra praia, fazer isso, né? Porque Curitiba já tem um chamamento, então não é fácil a gente conseguir uma data. Não exato. Mas eu acho que até, não sei, a avaliação que eu tenho, assim, já teve um tempo que tava pior, né? Agora deu uma leve... A questão do horário, né? Que tava antes largadas tinha que ser às 5, 6 da manhã. 5h30, 6. Eu cheguei e agora eles conseguiram lá mudar um pouquinho. Né? Aqui em Curitiba a gente tem as provas, a princípio são às 7 horas, né? Provas de 15 quilômetros tem que sair 6h30 e as meia maratona sai às 6 horas. E a maratona, eu acho que foi às 5h30. 5h30. Teve essa 15K de Santos, já saiu às 6h30, né? Esse ano. Que ano passado foi 5 da manhã, 5h30, acho que da manhã. A gente tá tendo alguns avanços. Principalmente no som. Né? A gente tinha um problema não podia, muito grande, nada, né? Com a sonorização, não podia nada. Você punha uma caixa de som, podia fazer premiação às 10 horas da manhã. Então foi melhorando. Então, mas a gente vem conversando os organizadores, né? Então a gente vem tendo reuniões com prefeitura, tudo isso. Então vem melhorando. Eu acho que tem até um movimento. Estamos no caminho certo. Não, mas sobre essa questão... Tem até um movimento
Tem um movimento que fala no negócio da perturbação lá, o pessoal que se organizou, assim, Sim. que tá brigando com todo mundo. Você não viu isso? Não vi, mas A galera ficou louca na maratona do ano passado. Lá, eu queria brigando falar, muito. falar o seguinte, que teve... eu lembro que tinha a corrida lá... a primeira corrida da Unimed noturna era lá no Alto da 15. Sim, eu corri lá. Então, eu lembro que ela ia lá... Saía lá da Itupava. Sábado Na frente à da noite. Unimed. Isso Sábado mesmo. à noite, 7h da noite. Aquela confusão do trânsito, Não, mas aí que tá. Isso aí em 2004, mais ou menos. Cara, a Isso. galera não reclamava tanto, porque não era, hoje em dia se fizer, não... Porque era uma entendeu? corrida só, e daí só tinha outra Só depois tinha do outra, meio. um ano, mas é. não tinha, aí acabou aquilo. Era legal Era. aquela prova lá, entendeu? Então, mas aí agora imagine hoje você fechar uma Itupava à noite. pra Exato. correr. Hoje em Sábado dia, à noite você mata os comerciantes lá, os barzinhos. Hoje em tudo, dia. né? Quando eu te digo que em 2001, que tinha o circuito da Gazeta do Povo, Aham. né? Que eu até acho que quem fazia era o Tadeu. Era o Tadeu, se eu não acho que me era o Tadeu, engano, era o se eu Tadeu, não me sim. engano. É. Cara, tinha a prova saía, era circuito Sesc, Gazeta do Povo. A prova saía do Sesc da esquina. Sim. Como é que hoje você vai imaginar uma Mas prova? pra ser- Veja, Tinha aquela do Centro Histórico, que passava no Largo da Ordem. Não, lá, não só era? o Lago da... Não, ela O- passava na 15. A Então. história corria dentro da Rua 15. então, e ela saía do passeio público. Passeio Então a público. gente tinha prova saindo do passeio público, a gente tinha prova saindo da Praça Oswaldo Cruz, fechando a Brigadeiro Franco. Então, assim, as coisas vão mudando e a gente precisa ir se adaptando, né? Sim. Porque a cidade vai crescendo e vai aumentando o número de provas, vai aumentando. Hoje você vê a região metropolitana, já está com um boom Tem, de né? provas. Provas, né? exatamente, Você pega, por exemplo, Pinhais, São José, principalmente Pinhais, São José e Araucária, já tem também prova todo mês. E tem provas boas lá, né? Assim, Sim. provas concorridas, assim. Teve lá Pinhais, teve acho que uma meia lá, né? Maratona, até meia maratona. Teve. Tem grandes provas, grandes E Legal. a provas. galera tá indo fazer. E hoje em dia é muito mais fácil, né? Você chegar num lugar assim, né? As distâncias são E a outras, outra- né? Assim, mas é tudo meio perto. Mas acho que o mais interessante mesmo é engraçado, né? Que ao mesmo tempo que aumentou muito o número de corredores, né? E que daí poderia dizer assim, então vamos fazer uma prova como fazia aquela noturna da Unimed lá no Alto da 15. Aham. Pô, tem mais corredor, então tem mais gente envolvida no processo, né? Mas mesmo assim não... Porque é mais gente, né? E gente, às vezes, que tem até digamos, envolvimento político para mexer nessas coisas. Muita gente que faz corrida que poderia também se engajar ali, vamos começar a mexer para fazer uma prova voltar a alguns lugares, né? Alguns bairros, né? O ideal seria Seria, né? voltar, mas é que assim, hoje em dia o trânsito, Trânsito então assim, envolve, né, o direito de ir e vir Dia de de vida, muitas muita gente, pessoas. exatamente. Então, É. fazer a prova de manhã, o impacto é menor. Mas a reclamação sempre vai existir, Mas a né? É impressionante. reclamação sempre vai existir. Sempre, Mas não tem paciência, jeito, fazer o quê, né? paciência. Na verdade, assim, a questão é um pouco de ter tolerância de ambas as partes, né? Um pouco dos motoristas, um pouco dos corredores também, né? Mas também não é só a corrida. Porque Não. hoje em Curitiba tem grandes shows. Sim, Então você tem os estádios de futebol. Sim. sim. Né? Então, se você pega, por exemplo, nas finais, quando o Atlético, por exemplo, chegou na final de Sul-Americana, na Libertadores. Bons tempos, né? Bons tempos. muito. Agora estamos aí. Terça-feira tem Atlético e Ferroviária aqui. Isso mesmo. É. Então, a gente ia no jogo lá, é tudo fechado em volta. Sim. Né? Então, os shows que estão tendo no Couto Pereira, Também. Sim, tá fecha tendo tudo bastante, em fecha tudo em volta, volta, né? né? Na arena, na É. pedreira, mas faz parte. Mas eu acho É. isso muito assim. Eu lembro que na época Faz parte eu da era cidade, repórter, né? né? Antes, pré-Copa, né? No mundo 2014. Então havia muito aquela coisa, mas vai fechar. Lembra que. Fecharam um monte, FIFA. né? Não. Sim. E daí, se o cara era morador, tinha que Tem se que fazer uma cadastrar. carteirinha. E etc e tal. E a gente. E eu lembro que na época eu pensava, mas por que tem que fazer isso, né? Por que tem... Mas assim, pensando, não é só questão de elitizar ou não. A questão é organizar a coisa. Pô, se não tivesse aqueles espaços, ia virar um caos aquilo. Que todo mundo Porque ia querer chegar na frente do E estádio. não só, até mesmo para quem tá dentro ali, ia se perder daquele negócio. Então faz parte. Grandes eventos, cara, vai fechar a rua, vai impossibilitar. Igual meu primo comprou um apartamento, ele mora ali exatamente na frente da arena.
ali. Uhum. Cara, tá Brigadeiro. tendo um monte de show ali direto, tá tendo jogo do Atlético, tem. E o cara gosta de silêncio, não gosta de barulho. Meu, Vai morar em outro infelizmente ele lugar, vai né? sofrer, cara, ali fazer o É quê, que né? assim, a cidade vai crescendo, Sim. Curitiba É. é uma das maiores do Brasil hoje. Sim. Então, assim, É. a cidade tem que comportar grandes shows, grandes jogos, grandes Uhum. corridas, grandes eventos, como teve o Red Bull, que Sim, fechou, ali e a na... prefeitura foi malhada. Foi. Malhada. Pô, olha Sim. que grande evento, Foi que muito maravilha, massa, né? É que o problema, as balhadas que ninguém conseguiu ver. Eu É. consegui ver quando eu tava lá, mas realmente, Aham. cara, mas é assim, evento é assim. A evento aberto é de graça. Sim. Ali é a experiência, Você tá ali, experiência, entendeu? a gente conseguiu... Mas foi legal, Foi foi bem legal. bacana. Sim. Bacana pelo movimento que criou, Sim. a expectativa que gerou. Né? Foi bonito, né? Assim, tipo, quem conseguiu ver, né? A gente conseguiu porque eu tenho uma cliente que tem uma clínica lá pertinho da prefeitura. Então a gente fez lá eu consegui assistir na clínica dela, eu e o filho dele. Mas porque realmente quem tava ali no nível da rua, só quem tava na Mas uma grade coisa mesmo, foi- ou quem era muito Aham. alto. Mas uma coisa que chamou a atenção, você que é da corrida, chamou a atenção aquele evento, que a gente via toda aquela estrutura que as corridas as experiências anteriores das corridas que permitiu aquele evento acontecer. Sim. Porque todo mundo sabia que ali no Centro Cívico como é que funciona, na praça ali, como é que não é o espaço. Então tudo aquilo já deu possibilidade para outro evento acontecer. Sim, é muito Estamos legal. terminando já aí, né? Então, Tamo sim, exato. Pô, Passa que muito rápido, né, Sim. gente? A gente pensa, vamos ficar uma hora ali falando, mas então nossa. fala aí. Mas obrigada, Daniel, valeu. Faz. Faz inscrição, como é que faz Como que pra faz se inscrever? inscrição? Como é que a gente, enfim, encontra vocês no Instagram? Que E- dia que vai ser a prova? Então, a Maratona Litoral, dia 17 de agosto, tá? As inscrições ainda estão abertas. Lá no nosso Instagram, na Eventos Esportivos, Esportes 360, no esportes360.com.br e as inscrições também pelo site do Ticket Esportes aí. Legal. Né? Então, E até tem alguma data de encerramento das inscrições? Então, ou acabou? Na verdade, assim, a gente está esgotando agora as inscrições com camiseta. E aí, depois a gente vai avaliar para ver se vai abrir um lote extra. Entendi. Tá? Olha Então, lá, galera. Viu? Corre aí, Podendo. Fazer essa Eu vou inscrição aí, fazer. corre. Não, dia 18 é meu aniversário. Não, mas né? é 17 a corrida. Eu tá? sei, mas dia 18 é meu Isso, aniversário. então, Eu tô falando, daqui Não um mês. não interfere não. A gente deve estar aí com 300 vagas aí com camiseta. Olha tá? E só, então depois eu disso, vou Agora fazer minha já faz inscrição aí, já. fechou. Vamos terminar aqui, já vou fazer minha inscrição para não perder essa aí. Gente, então é isso aí. Obrigada, Daniel. Obrigado aí mais uma vez. Sucesso para vocês aí, que a gente tem uma grande prova e outras que venham também para frente, né? Exato. Isso mesmo. Sucesso e Obrigada. sucesso para vocês. Um abraço para todo mundo que acompanhou também, né? É isso aí. Então é isso aí, Que gente. acompanhou, não, nós estamos gravados aqui. Não, mas exato. A gente vai tá. acompanhar, A gente você fazia ao que vai vivo, acompanhar, agora está. Você que está acompanhando. aqui, né? Aproveitar e deixar aqui o Instagram da Comando, né? @Comando News. Sigam a gente lá no Instagram. E muito obrigada, Versa Podcast Estúdio. E é isso MS aí. Produções MS Artísticas. Produções Artísticas, Isso aí. super parceiro aqui da Comando. Valeu, então. Valeu, Obrigado. falou. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau. Valeu, Daniel. Nossa, Obrigado. parece muito